Muito bem. Então, quando nós falamos da tradição de El, estamos falando da tradição dessa divindade, que é parte da história do povo de Israel. Então, pense-se, por exemplo, na tradição de Jacó. As narrativas em torno de Jacó são tradições ancestrais do norte, do reino de Israel Norte. E quando você lê as tradições de Jacó, você percebe que ele adquiriu um campo em Siquém e ali ergueu um altar e o chamou de El, o Deus de Israel. Isso está lá em Gênesis 33, 20, que é uma indicação do Deus El como aquele que criou Israel, a divindade principal do panteão de Israel, ok? El vai aparecer em inúmeros textos bíblicos, eu só vou mostrar as referências aqui, você pode depois fazer uma pausa e copiar as referências e confirmar na sua Bíblia. El como Elohim de Israel, o Deus do Êxodo não é Javé, o Deus do Êxodo é El, e nós temos várias narrativas que vão confirmar isso. O Êxodo é uma tradição de Israel Norte que foi editada posteriormente por Judá no pós-exílio. Então você vai perceber que a inserção de Javé nessas narrativas do Êxodo é muito posterior. Nós vamos verificar que o que acontece depois do exílio também é uma identificação de Javé com El em textos pós-exílicos. Então, toda vez que El é identificado com Javé, então o texto dá a entender que El é Javé, são textos pós-exílicos. Os dois nomes, por exemplo, Joel e Elias, Iá é El e El é Iá, né? Isso que significa Joel e Elias, né? Iá é uma abreviatura de Javé, então esses nomes são nomes pós-exílicos, inclusive nos meus cursos eu demonstro, né, os mitos elaborados em torno da figura de Elias, que são mitos pós-exílicos para inserir em Israel algo que não havia lá, que era o culto somente a Javé. Nós temos também a divindade Shaddai, El Shaddai. A maioria das versões da Bíblia traduzem El Shaddai como Deus Todo-Poderoso. Provavelmente porque se pensou que Shaddai veio de uma raiz verbal Shaddadad, que significa dominar ou destruir. Shad significa seio. E em hebraico não existe somente singular e plural, existe singular, dual e plural. O dual é para quando há coisas impares. Então, por exemplo, você vai perceber os céus, que é Shamaim. E Shamaim significa que no entendimento dele, céu é duplo, tem dois céus. Aqui, Shad, não existe plural de Shad, existe dual de Shad. É Shadaim, né? Porque são duplos, são dois seios. Então, você tem a palavra Shaddai como essa raiz da palavra seios. E é daí que vem a ideia de amamentar, de sustentar, de fortalecer. No Salmo 22, 9, você tem o termo, né? Mas foi você que me tirou do ventre, você me manteve seguro no seio de minha mãe. E ali tem a palavra hebraica shad, ok? Lembrando que os textos bíblicos, os textos da Bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento, foram escritos originalmente em hebraico, na maior parte deles, ok? E Shaddai ocorre 48 vezes na Bíblia hebraica, principalmente em textos poéticos, que são textos de tradições mais antigas. Geralmente deriva o nome de Tad, a palavra proto-semita, que significa montanha. É uma extensão metafórica do significado primitivo de seio, porque seio e montanha têm o mesmo formato, a mesma ideia na antiguidade. Então, tem relação até mesmo com a própria raiz Shad, que é seio. Shaddai era originalmente o epíteto, ou seja, uma forma de chamar uma deusa, aquela do seio, Shaddai, e posteriormente tornou-se a designação das divindades da montanha.
ok?